Olá, queridos alunos do projeto Territórios do Saber, cursinho popular do Outeiro. Professor Paulo Soares, de Sociologia, que está falando, e hoje a gente vai retornar às nossas aulas de Sociologia. Vejam bem, hoje a gente vai estar em dimensão virtual, que essa aula vai ser muito necessária para vocês assistirem aí da casa de vocês. A gente tinha parado num tema sobre a função da sociologia, senso comum, conhecimento científico, como a gente pode entender a ciência e seus procedimentos e como, por meio desses procedimentos, a gente vai estudar a sociedade e seus fenômenos. Pois bem, uma introdução adequada a esse contexto seria história, sociedade e indivíduos, ou seja, a gente tem um questionamento muito importante aqui para vocês, queridos alunos. Já pensou se realmente você escolhe tudo o que você faz? A sociologia mostra que ninguém nasce em um mundo vazio. Ao chegar em sociedade, encontramos uma língua, a gente encontra costumes, a gente encontra leis, normas e valores que já existiam antes de nós. Nossa forma de pensar e agir nesse sentido é profundamente influenciada por esses elementos culturais construídos ao longo da história. Então, essa vai ser a nossa grande reflexão de hoje, tá, gente? Vou tentar passar aqui para vocês. Aqui. Para a gente começar esse debate, esses questionamentos, a gente precisa entender um outro conceito que é muito importante, que é da imaginação sociológica. O que seria, afinal, imaginação sociológica, professor Taulo? Imaginação sociológica, gente, é um conceito desenvolvido pelo Charles Mill, sociólogo americano, e ele desenvolveu esse conceito para mostrar que a vida individual, ou seja, a vida particular minha, sua, que a gente pensa que é singular, é diferente de qualquer outra pessoa, na verdade está interligada a diversos contextos sociais colaborativos, ou seja, coletivos de várias pessoas e não necessariamente somente da minha vida em particular. Em situações que, por exemplo, parecem pertencer somente escolhas pessoais, a imaginação sociológica vai ajudar a gente a entender que não é bem por aí. Frequentemente, na verdade, as condições que a gente passa em sociedade estão vinculadas a condições estruturais da sociedade. Um exemplo pode ser o desemprego. A gente pensa que um grande questionamento e provocação na sociedade hoje é o questionamento do desemprego. Ah, você está desempregado porque você quer. Você está desempregado porque você é preguiçoso. Se você sair para arrumar um emprego, você conhece e consegue ter um cargo. Pois bem, isso na verdade não diz respeito a uma condição particular de um ser humano ou outro, mas faz parte de um contexto econômico e social de uma sociedade. Então, por que isso afinal importa e é tão importante e relevante para a gente e para a sociologia também? A principal contribuição desse conceito é justamente ensinar que esses problemas individuais precisam ser analisados em conexão com a sociedade. Não podem passar por julgamentos e avaliações preconceituosas. Lembram lá da aula anterior que a gente viu a diferença entre senso comum, que muitas vezes pode vir carregado de vários preconceitos particulares nossos, né? Diversos preconceitos e violências por meio de opiniões ou então ideias, é isso aqui que a gente está tentando evitar e está tentando combater. Tá, gente? Então, esse olhar, esse conceito de imaginação sociológica, pensar e analisar que, na verdade, a minha condição particular pode fazer parte de uma estrutura da sociedade bem maior do que a parcela privada das pessoas é muito importante. Então, compreender essas experiências pessoais muitas vezes refletem, na verdade, problemas coletivos, ampliando a nossa capacidade de entender o mundo. Pode ser o desemprego, pode ser a questão da saúde das pessoas, certo? Pode ser outro conceito, a questão da educação. Então, esses conceitos, essas estruturas e esses contextos fazem parte, na verdade, de uma estrutura social que envolve um grande número de pessoas de uma sociedade. Tudo bem, gente? Nesse sentido, a imaginação sociológica nos convida a sair de um olhar puramente pessoal e enxergar as forças sociais
que moldam as nossas vidas, ou que, no caso, podem influenciar a nossa vida. Conseguem enxergar, gente, esse gráfico aqui ilustrativo? Ele vai ajudar bastante vocês. Então, a gente consegue verificar a imaginação sociológica ali, ó, compreensão profunda sobre a vida humana em sociedade, tá, gente? Importante. Vida humana em sociedade. Ali eu tenho também a experiência individual, ou seja, o que eu passo, que é uma realidade que sim, é verdadeira, é importante, mas não é importante sozinha. A gente precisa avaliar junto à minha experiência individual o meu contexto social, a estrutura da sociedade onde eu faço parte. Tudo bem, gente? E aí a gente começa a pensar. Lembram lá do que eu falei para vocês, que a sociologia estuda o fenômeno das relações entre os seres humanos e que não é qualquer interação que a gente pode compreender como uma socialização? Por exemplo, eu estou numa fila, certo? Eu estou numa fila de um banco, eu não estou conversando com ninguém, eu estou ali com várias pessoas. Isso não necessariamente é um aspecto de socialização, tá, gente? Para ter uma socialização, eu preciso ter troca de ideias, eu preciso ter comunicação. É um princípio básico que pode nos ajudar a entender de maneira muito geral o que seria as relações sociais, pelo menos essa interação entre indivíduos em sociedade, tá, gente? E aí a gente tem a percepção da socialização, que é aprender a viver em sociedade. Todos nós, seres humanos, passamos por etapas de socialização em nossa vida. Lembra lá que a gente chegou em uma sociedade, a provocação que eu fiz para vocês, que a gente chegou em uma sociedade que já tinha leis, já tinha cultura, já tinha língua, valores, diversas ideias? A gente vai aprender a ser socializado dentro dessas normas culturais. Então, desde os primeiros anos de vida, a gente aprende comportamentos, a gente aprende esses valores e essas formas de conviver que permitem participar do mundo social. Esse processo, ele sempre vai ser contínuo, tá, gente? É chamado de socialização e se divide basicamente aqui entre nós, de maneira didática, em duas grandes fases em nossas vidas. Qual seria a primeira fase, professor? A primeira fase de socialização que todo ser humano passa é a socialização primária. O que seria a socialização primária? A socialização primária ocorre principalmente na família nos primeiros anos de vida, ou seja, a gente nasce e começa a socializar ali na nossa família, no nosso núcleo familiar da nossa casa. É responsável pela formação dos valores mais básicos. Aprendemos a língua, aprendemos os costumes, aprendemos a falar, as primeiras noções sobre o que seria certo, o que seria errado, dentro das normas que nos é ensinado. Então essa fase vai ser fundamental para a construção da identidade do indivíduo. E de novo, sinalizando uma parte importante, geralmente essa socialização primária é no aspecto familiar. Tudo bem, gente? Então, gente, outra parte desse processo de socialização que os seres humanos começam a aprender a como se comportar em sociedade seria a socialização secundária. Essa socialização secundária diz respeito a outro processo ao longo da vida. É um processo mais amplo, que não necessariamente restringido a somente um núcleo familiar. Ou seja, ele é ao longo de toda a vida e ocorre por meio principalmente das instituições. As instituições, gente, são basicamente entidades ou então lugares que buscam regulamentar o comportamento humano por meio de regras. Ou seja, a gente tem instituições como a escola, a gente tem instituições como as mídias, a gente tem grupos sociais, a gente tem ambientes de trabalho. São diversas formas e modelos de instituições pelos quais a gente aprende comportamentos, normas e valores diferentes. Então, essa socialização secundária amplia os nossos conhecimentos e nos prepara para atuar em diferentes espaços da sociedade, incorporando novas normas e valores que não estão restringidos somente ao núcleo familiar, o que a gente aprende com nossos pais, nossas mães, avós, tios e primos. Tudo bem, gente? Passar o slide. Agora, a gente falou que a gente aprende a se comportar dentro dessa socialização primária e posteriormente secundária em diversas instituições diferentes. Mas como a gente pode analisar essas diversas instituições diferentes e esses espaços dos quais a gente está inserido? É aí que entra o grande debate sobre os espaços onde a gente está. Então a gente pode compreender diversos tipos de espaço. A gente pode compreender o espaço público, o espaço privado
e como é o papel social e o tipo de comportamento em cada um desses espaços. Como a gente deve se comportar em cada um desses espaços? Como se comporta em cada um desses espaços? Então a gente começa a compreender que você se comporta da mesma forma em todos os lugares? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer. A resposta geralmente é não. E isso é completamente esperado em sociedade, porque a gente tem diversos modelos de cultura diferentes, tá, gente? Então, bora compreender primeiramente o espaço privado. O espaço privado, gente, é onde predominam as relações de intimidade e proximidade. É como as nossas casas, nossos amigos, nossos familiares próximos, ou seja, as regras de comportamento são mais flexíveis e informais. Depende de um núcleo um pouco mais restrito. Tudo bem, gente? E aí a gente compreende também a dicotomia, a diferença. Se a gente tem um espaço privado, a gente também tem um espaço público. Esse espaço público, gente, já exige o cumprimento de normas formais de convivência, como as ruas, as escolas, as repartições e os ambientes de trabalho. Ou seja, já está esse ambiente público formalizado com algumas normas do direito, que a gente pode compreender também como as leis, tudo bem? Nesse sentido, o comportamento ele é mais regulado, ele precisa ser mais controlado por essas leis e por essas sanções também, se você não se comportar de acordo com as normas, tudo bem, gente? E aí a gente entende os papéis sociais por meio desses diversos âmbitos e espaços da sociedade. Esses papéis sociais, gente, são para atuar nesses diferentes ambientes onde cada indivíduo desempenha determinado tipo de papel. Ou seja, na sua casa, possivelmente no seu espaço privado, você pode ser o filho, certo? De uma casa. Você pode ser o pai, você pode ser uma mãe, você pode ser uma avó, uma tia, um tio. Dependendo de que modelo e perfil for, a gente vai ter comportamentos diferentes de intimidade e de proximidade. Tá começando a entender, gente? Tá ficando claro? Então, a gente pode compreender também diversos tipos de papel social na esfera pública. No seu trabalho, por exemplo, você trabalha com o quê? Que tipo de perfil você age e se comporta no seu ambiente de trabalho, certo? Então, esses papéis sociais são que orientam comportamentos considerados adequados em cada ambiente e em cada situação onde você vai estar presente. Vamos seguindo? Ok. E aí surge um grande questionamento muito relevante e importante para a gente. O que mantém, então, a sociedade organizada? Essa seria uma das respostas, está nas instituições sociais, ou seja, a gente debateu que as instituições sociais seriam estruturas que buscam regulamentar o comportamento humano, estabelecer normas e garantia da continuidade de vida coletiva da sociedade. Ou seja, existe antes dos indivíduos e permanece após a sua passagem em sociedade. Lembra lá? Sempre de novo, lá no início das primeiras provocações, quando a gente nasce e a gente passa pela socialização primária, já existem línguas, já existem leis, já existem costumes e normas que a gente precisa aprender e também precisa seguir. Tudo bem, gente? Essas normas, essas leis e esses âmbitos que a gente pode compreender como o privado e o público também possuem autoridades, ou seja, essa autoridade seria justamente para aplicar sanções quando essas regras, ou seja, as orientações de como a gente deve se comportar não são seguidas e não são respeitadas. Se a gente se comporta de uma determinada forma, da qual não é convencional em determinado ambiente, a gente sofre uma punição, a gente sofre uma sanção. Vou dar um exemplo, a gente não pode misturar naqueles ambientes debatidos, o privado e o público. Você não pode se comportar no seu trabalho, na sua escola, da mesma forma que você se comporta em casa. Então, essa diferença de regulamento do comportamento humano, das orientações, das formas que a gente deve se comportar, vai ser muito importante dentro dessa organização social. Ou seja, orienta o comportamento de forma fundamental para a manutenção da ordem social. Essas orientações servem para a sociedade se manter unida e orientada em uma dinâmica coletiva que faz funcionar toda a estrutura e esses diversos âmbitos diferentes dentro de um único sistema. Tudo bem, gente?
Vale ressaltar também, de maneira mais aprofundada e específica, as principais instituições sociais. Por que eu digo isso para você geralmente? Quando eu estava aí na turma de vocês, geralmente ali pelo ensino médio, pelo cursinho, eu tinha muita dificuldade de entender o que seriam as instituições sociais. Para mim, instituição seria um lugar onde a gente entra, tem paredes, um telhado e um chão. Instituições sociais não são necessariamente isso, tá, gente? As instituições sociais são o que a gente debateu, o que sustenta os pilares institucionais que orientam a nossa vida desde o nascimento até a vida adulta. E aí a gente pode citar sempre com profundidade, maior interesse, as três principais, tá? A família, como a gente comentou, a primeira instituição que a gente faz a nossa socialização primária, certo? Desempenha um papel fundamental na socialização inicial e na transmissão dos valores culturais. Apesar de assumir formas variadas em diferentes sociedades, a importância dela para a manutenção da ordem social e do comportamento humano ainda permanece muito importante em todas as sociedades, tá, gente? Outra coisa que está mais próximo da realidade de vocês cotidiana, a própria escola é responsável pelo quê? Pela educação formal de vocês, pela preparação de vocês para a vida pública e possivelmente para um trabalho, certo, gente? Ou seja, além de transmitir esses conhecimentos para a formação educacional de vocês, contribui também para a aprendizagem de regras de convivência e de formação para a cidadania e para o trabalho também, certo, gente? E por último, a gente não pode esquecer de uma coisa muito importante também, seria o Estado. Gente, essa instituição, esse ente, é encarregado de criar e aplicar as leis, organizar e administrar a vida pública, ou seja, garantir os direitos e as políticas públicas que cada um de nós precisa, certo, gente? Então, a atuação do Estado, nesse sentido, influencia diretamente a organização da nossa vida social de maneira política para todos os cidadãos de uma nação. Tá, gente? É a maior estrutura que a gente tem dentro de uma sociedade seria o Estado, que nesse caso é o Brasil, compreendendo o Estado como uma nação, tá, gente? E aí, depois de a gente pensar dentro desses diversos tipos de ambiente, diversos tipos de socialização, diversos tipos de orientação do nosso comportamento, a gente chega num autor que tentou analisar isso, que é o Max Weber. Ele analisou toda essa estrutura que é muito complexa, que é muito diversificada, que é muito diferente em diversos ambientes, tem muitas normas que precisam seguir em um lado e de outro, que não necessariamente é de um lado nem de outro, né, gente? Tem normas para sua família, tem normas para o seu trabalho, tem norma para a escola. Ele começou a pensar como equilibrar, então, uma eficiência de autonomia individual com o ordenamento da sociedade. Ou seja, bom, se eu preciso sempre me comportar da maneira com que as pessoas dizem, da maneira com que as instituições dizem, onde está a minha autonomia, a minha liberdade individual nesse sentido? É possível equilibrar, então, a orientação da sociedade funcionando em sistema com a minha liberdade individual? Então, ele pensou sobre isso. E aí, a gente tem que entender um conceito muito importante nessa problemática, que seria o conceito de burocracia. O Max Weber, que foi um sociólogo alemão, ele observou que a burocracia se tornou uma característica muito marcante das sociedades modernas. Lembra lá que a gente compreendeu como é importante a Revolução Industrial, o surgimento da Estado-nação, que a gente acabou de debater nas aulas anteriores? Então, ele entendeu que essa burocracia está organizando a sociedade dentro de uma maneira mais atual. Então, essa burocracia vai se basear em normas escritas, vai se basear em hierarquias definidas dentro de uma sociedade, em funções especializadas, tornando essas organizações sempre mais eficientes e mais previsíveis. Lembra lá que a sociologia surgiu para tentar organizar o caos que foi a grande mudança da Revolução Industrial, da Revolução Francesa e do Iluminismo? Pois é, o Max Weber está analisando que a burocracia vai tentar organizar
toda essa complexidade social. Então, não somente precisa organizar a sociedade que está desregulada, está em caos, mas eu também preciso que essa sociedade seja eficiente, funcione com menos custos possíveis. E aí ele criou um debate que a gente pode compreender como a jaula de ferro. Ou seja, ao mesmo tempo, Weber alertou que esse modelo pode gerar excessivo de formalidade e limitar a autonomia dos indivíduos, criando o que ele chamou de jaula de ferro da racionalidade. Ou seja, é um sistema tão rígido que pode aprisionar a liberdade humana. A sociedade fica cada vez mais tão complexa, tão diferente, e eu preciso da burocracia cada vez mais tão firme para manter essa sociedade unida, que muitas vezes essa burocracia pode gerar um excesso de normas, um excesso de orientação e controle sobre o meu comportamento. Essa seria a jaula de ferro que o Weber vai dizer para a gente. Ou seja, ao mesmo tempo que a burocracia consegue organizar a sociedade de maneira eficiente, ela ao mesmo tempo pode sufocar a criatividade e a liberdade individual de cada um de nós. Isso é um debate muito importante e cabe a gente sempre refletir e problematizar onde essa burocracia está inscrita em cada uma dessas instituições. Na sua escola, você consegue perceber se a sua liberdade criativa está sendo limitada por meio de normas e sanções excessivas? É um bom debate para a gente fazer, tá, gente? Sempre se orientem também para as ilustrações que eu estou colocando aqui para vocês. Ou seja, como equilibrar, então, essa liberdade e eficiência burocrática? Esse vai ser o grande debate do Weber que ele vai nos trazer, tá, gente? E além do Weber, a gente tem outro autor também disponível, que seria o Norbert Elias, também foi um alemão, tá, gente? Ou seja, o Norbert Elias, ele tentou analisar esse processo e esse fenômeno sobre a teoria sobre os indivíduos e essas diversas estruturas sociais que a gente está comentando. Nesse sentido, gente, a sociedade molda os indivíduos ou os indivíduos transformam essa sociedade? Será que, tal como a sociedade regulamenta o comportamento humano, o indivíduo também pode regulamentar a sociedade? De que maneira essa força está distribuída em influência dentro do nosso conjunto sistemático que a gente chama de comunidade e sociedade? O Norbert Elias tentou pensar dentro desse sentido e desse problema. Ou seja, ele procurou superar esse dilema de influência do indivíduo e da sociedade, argumentando que ambos, na verdade, fazem parte de uma mesma realidade e só podem ser compreendidos em conjunto. Ou seja, a gente nunca pode separar o indivíduo da sociedade, da mesma forma que a gente não pode separar a sociedade dos indivíduos. A gente sempre precisa ter o desafio e a difícil tarefa de tentar compreender esses dois fatores de maneira unida, tá, gente? E para a gente compreender esses dois fatores e essas duas problemáticas de maneira unida, ele criou o conceito de configuração. O que seria a configuração? O Elias utilizou esse conceito de configuração para demonstrar que os indivíduos vivem em relações interdependentes e mútuas, ou seja, formando redes complexas e, ao mesmo tempo, dinâmicas. Essa influência mútua, gente, são as ações que cada um de nós, que cada uma das pessoas influencia e, ao mesmo tempo, são influenciadas pelas ações dos demais. Não existe indivíduo isolado da sociedade, nem sociedade isolada dos indivíduos. Então, a gente sempre pode compreender em um conjunto. O Norbert Elias vai citar isso como se fosse uma mesa onde está ocorrendo o jogo de cartas. As cartas podem ser organizadas, podem ser distribuídas pelas pessoas, mas ao mesmo tempo as pessoas têm a liberdade de organizar uma dinâmica de jogo estratégica para vencer ou perder, dependendo de como vai ser o desempenho. Ao mesmo tempo que o jogo influencia o jogador também tem dinâmica e controle das cartas em jogo. É uma coisa complexa, é um desafio, mas a gente vai observando e vai fazendo cada vez mais sentido, tá, gente? Ou seja, superar essa oposição para o Norbert Elias, ele rejeita a visão que separa o indivíduo da sociedade e deixa isso de maneiras opostas. Para ele, são dimensões, repito, inseparáveis de um mesmo processo histórico, mas também social. Dentro da história, ele vai entender que isso sempre ocorreu.
Outro autor que também é muito importante e indispensável para a gente entender essa dinâmica entre indivíduo e sociedade e a influência de cada um sobre o outro é o Pierre Bourdieu. Aqui está borrando um pouquinho da minha tela, né, gente? Mas eu espero que vocês consigam ver. Quem foi o Pierre Bourdieu? Pierre Bourdieu foi um francês e ele criou um conceito que é muito importante para a gente da sociologia, que é o conceito de hábitos. Ou seja, o Pierre Bourdieu analisou a sociedade e como ela influencia os nossos comportamentos de maneira que é muitas vezes inconsistente. Ou seja, para explicar esse processo, ele desenvolveu esse conceito que seria o conjunto de disposições, valores e modos de agir adquiridos ao longo da socialização. Lembra lá que a gente comentou que a gente primeiro é socializado na nossa família, depois em outros espaços, como por exemplo o nosso trabalho, a escola, né? A igreja também. Então, ele analisou isso por meio do conceito de hábito. Todo esse conjunto de valores, de modo de agir adquiridos ao longo dessa socialização vai determinar algum tipo de comportamento em sociedade, dependendo dos valores e do ambiente que você está inserido. Tudo bem, gente? E como funciona isso? Como funciona, afinal, esse conceito de hábitos? Ele funciona e pode ser observado por meio de preferências, pode ser observado também por meio de gostos. Qual é o gosto que você tem por roupas? Qual é o gosto que você tem por jogos, né? Qual é o esporte que você gosta de fazer quando você está fazendo algum exercício físico ou então em alguma atividade recreativa? Quais são as suas expectativas e formas de comportamento e estilo de vida que você tem em sociedade? Você já parou para pensar nisso, gente? Essa é uma problemática que foi indispensável para o Bourdieu. Ele analisou isso por meio do conceito de hábitos. Tudo bem, gente? E é dessa maneira que ele contribui para a reprodução de diferenças e desigualdades existentes na sociedade, que muitas vezes ocorre sem a gente perceber. Lembra lá de uma das funções que a gente comentou da sociologia, que é desnaturalizar alguns processos que são tidos como normais? O Pierre Bourdieu, por meio desse conceito de hábitos, está fazendo exatamente isso. Ele está tentando desnaturalizar os estilos de vida, desnaturalizar o seu gosto, desnaturalizar as suas preferências tidas como normais. Ou seja, a gente precisa entender isso, que veio o seu gosto, sua expectativa, o seu estilo de vida, os seus valores vieram possivelmente de algum tipo de socialização, seja primária, seja secundária, por meio de outras instituições que formam a sua dinâmica de vida. Isso é muito importante a gente perceber. Elas não vieram do nada, tá, gente? Elas foram construídas por meio desses processos de socialização. Então, esse conceito de hábitos, muito importante, explica por que as pessoas de origens sociais diferentes, por exemplo, tendem a ter gostos, comportamentos e trajetórias completamente distintas, mesmo sem perceber a influência da cultura, a influência dos valores, a influência das ideias, das instituições e o espaço em que a gente está inserido, que são muito diferentes, dependendo de onde a gente nasce, de que nação, de que família a gente está inserido, né, gente? Principalmente qual a nossa situação econômica, vai determinar muito em relação a esse conceito de hábitos, a nossa educação também, tá, gente? Então, a gente está encaminhando aqui para o finalzinho dessa aula, que é muito importante para vocês. Então, a gente tem uma compreensão de síntese, um resuminho básico no que a gente pode tentar compreender, tá, gente? Seria um indivíduo na sociedade. Ou seja, ao longo dessas apresentações que a gente debateu aqui, a gente viu que a relação entre os indivíduos e a sociedade é bastante complexa, é bastante dinâmica e também é inseparável. Ou seja, a gente tem hierarquia, a gente tem estruturas, a gente tem espaço diferente, a gente tem formas de se comportar diferente, espaços onde a gente aprendeu valores, educação, ideias completamente diferentes. Então a sociologia nos ajuda e oferece ferramentas muito importantes para a gente compreender como ocorre essa conexão em sociedade entre indivíduo e todo o comportamento que a gente tem em diversos espaços diferentes, tá, gente? Vamos fazer um retorno sobre os conceitos mais importantes que a gente
observou nessa aula, tá, gente? O primeiro seria de imaginação sociológica, ou seja, problemas pessoais que a gente entende como pessoais. Muitas vezes, na verdade, são reflexos de questões muito maiores. É um reflexo, na verdade, uma influência de uma estrutura da sociedade e que é coletiva e histórica. A gente analisou o desemprego, a gente verificou o exemplo da saúde, a gente verificou o exemplo da educação. Todas essas questões não dizem respeito somente a uma pessoa, mas a toda a coletividade da sociedade. E é um processo também de vários anos, tá, gente? Então a gente tem que compreender não somente como um momento específico atual, mas como um longo processo que se desenvolveu por meio de longo tempo e muitos anos em nossa história. Tudo bem, gente? Depois disso, a gente começou a compreender como ocorre a socialização. Então a gente observou que viver em sociedade ocorre por meio de diversos processos contínuos na família, na escola, no trabalho, na igreja, em diversas outras instituições. E dependendo da instituição, vão ter valores diferentes, vão ter ideias diferentes e formas de comportamento diferentes, tá, gente? E essas instituições também são muito importantes, não necessariamente ou então somente para fazer com que a gente aprenda a se comportar em sociedade, mas também para a manutenção dessa sociedade, ou seja, para fazer com que a sociedade não entre em colapso, não entre em completo caos social, onde cada um faz o que quer, mas cada um tem um comportamento que entende que precisa ser seguido para que as coisas sejam dinâmicas, estruturadas e estejam bem amarradas. Tudo bem, gente? E a gente compreendeu também algumas teorias clássicas, ou seja, ideias clássicas de interpretações desse fenômeno, que foi do Norbert Elias, que não tem como separar indivíduo de sociedade, os dois precisam sempre ser analisados juntos, e também do Pierre Bourdieu, que mostra que um indivíduo, por meio dos seus gostos, por meio da sua educação, por meio do ambiente que está inserido e foi socializado, determina o comportamento, o estilo de vida diferente em sociedade. Tudo bem, gente? Ou seja, de maneira bem resumida e mastigada, a sociologia nos ensina a perguntar por que fazemos o que fazemos. Estranhar o que a gente faz de maneira normal e desnaturalizar o que a gente compreende como comum. É um passo muito importante que a gente viu, que é a função da sociologia, e a gente sempre precisa interpretar qualquer fenômeno social dentro dessa problematização. E reconhecer, portanto, as forças sociais que moldam a nossa escolha, mas também compreender de que maneira eu tenho a minha autonomia e a minha liberdade individual, como comentou lá no início a jaula da racionalidade de Weber. Tudo bem, gente? Então, sempre aonde a gente estiver inserido, a nossa casa, a igreja, a família, pode ser a escola, a gente tem que compreender essas disputas de força. Ao mesmo tempo que eu estou tendo uma norma de comportamento que eu preciso seguir, eu preciso entender também até que ponto vai a minha liberdade, porque eu tenho liberdade e direito à criatividade, direito também a expressar as minhas ideias e as minhas emoções. E isso vai ser muito importante no processo de socialização e de dignidade humana, tudo bem, gente? Então, esse seria um resumo da nossa aula de hoje e a gente vai contribuir posteriormente dentro do plano de curso que a gente estruturou, tá, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar. Deixem aí nos comentários também qualquer observação, qualquer dúvida, que assim que possível irei responder vocês, tá, gente? Um grande abraço, bom descanso para vocês e vamos firme para a reta final, que vocês vão conseguir ser aprovados no vestibular e serão os novos vestibulandos e discentes das maiores universidades estaduais e federais do nosso Pará, tá, gente? E quem sabe do Brasil, dependendo de onde você queira. Um grande abraço, gente!